Ótimo. Bom dia, hoje, dia 15 de julho de 2021. Estamos aqui no nosso estágio Ensino de Literaturas de Língua Portuguesa 1, aqui do nosso Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará. Então, hoje, na sequência das nossas entrevistas, né, com as profissionais, os profissionais do magistério, sempre pessoas inspiradoras, certo? Então, nós temos aqui a presença hoje, né, do nosso professor Maurício, né? Vamos aqui ao nome completo, é José Maurício Santos da Silva, atua na Escola de Ensino Fundamental e Médio Jesus Maria e José. Então, já tem um bom tempo de magistério, né, Maurício? Então, nós temos aqui assim, uma grande satisfação, certo, de ter o seu compartilhamento, né, ter a sua percepção, né, de como é que está a sua atuação no nosso campo das letras, tá? E vamos, portanto, dando as boas-vindas para você, com muito carinho, com muita satisfação e com enorme curiosidade. Está todo mundo querendo saber como é que a gente consegue utilizar, né, nessa perspectiva, né, a tecnologia, as novas tecnologias, sempre tema de congresso, sempre tema de curiosidade, e eu imagino, então, assim, o entusiasmo da garotada que vive, né, esse mundo efetivamente, tá certo? Eu ainda sou da geração ainda do pinball, como é que é o nome? Ainda... do Atari. Né? Aí, enfim, então nós temos ainda o fliperama, pronto, só o tempo do fliperama. Eu acho que talvez uma única falta ou atraso que eu tive na minha vida escolar foi por culpa de uma demorazinha no fliperama. Não, mas o fliperama... Estou confessando aqui. Também entrei muito no fliperama. Então, pois é, professor, então eu agradeço imensamente, né? Então nós vamos aqui, certo? Fazer algumas reflexões, né? Para que a gente possa enriquecer, né? Assim, essas percepções, possa trazer ideias, né? Porque daqui nós temos no estágio, né? Um momento de transição, já não temos mais, né? Aqueles estudantes, né? No sentido mais puro da palavra, mas ainda não temos, né, a profissão efetivamente. É a zona de transição, certo? Então, é um momento crucial, um momento realmente que define, às vezes, um estilo de magistério, né? Então, muito bem, o nosso curso é de licenciatura, certo? E é nessa perspectiva que a gente vai conversando, tá bom? Ótimo. Então, muito bem. Assim, normalmente, né, assim, Maurício, a gente começa a perguntar das coisas lá do paraíso, né? A gente começa lá no paraíso, né? Lá no comecinho, né? Infância, né? Aí nós temos a sua adolescência, temos aquele... Eu vou, assim, voltar um pouquinho no tempo e refletir sobre, assim, o que na sua vivência, assim, muito antes, mas muito, como diz o Alencar, muito além daquela serra, né? Como é que você, assim, você consegue ligar a sua decisão pelo curso de letras, né? Pela profissão que você exerce hoje, com alguns fatos, né? Circunstâncias, incentivos, alguma vivência nesse primeiro momento de infância e tal, não sei se de escola, não sei se em casa, não sei se às vezes, né, nós temos às vezes companhias, né? Temos colegas, né, que às vezes também são importantes, né? Eu me lembro de colegas que me sugeriam livros, até hoje eu me lembro do nome da pessoa e tal, né? Pessoas, portanto, que acabaram contribuindo, né, para, assim, algumas decisões, né, que acabam virando isso que a gente chama de a nossa profissão e tal, não é? Então, e sobre esse tempo aí, se é que você nos permite, Maurício, essa curiosidade sobre sua vida particular. Óbvio, certo? inclusive... Abrindo o livro das memórias, por favor. Inclusive, eu sou uma pessoa que gosta de estudar um pouco a árvore genealógica da família, né? Por vários motivos, né? E uma delas, eu sou mais um brasileiro resultante ou resultado de famílias que tiveram a miscigenação muito forte, principalmente antes do final do século XIX, em Pernambuco,
E pelos bisavós, né? Isso aqui é um segredo de família. Minha bisavó ela era holandesa, e eles moravam em Triunfo, Pernambuco, e lá ela se apaixonou por um escravo e fugiram. E os dois, ela perdeu o nome, para você ver de onde vem esse meu nome Santos. Esse meu nome Santos vem daí, porque a família, muito escravocrata, ela apagou o sobrenome da família e expulsou e deserdou. E ela foi para Juazeiro, e em Juazeiro, o padre Cícero botou o nome Santos por causa da igreja, que recebia como pessoas que eram expulsas da família, né? E aí começou uma história de amor, né? E pelo meu pai, minha avó era índia mesmo, índia pura mesmo. Ela morava em Xeramubim, conheceu um francês e se apaixonaram. O francês veio na época da construção da ponte de Quixeramobim. Se apaixonaram. A única pessoa da minha família que eu sei que conheceu minha avó foi minha irmã, porque a minha família é uma família grande, brasileira, de 14 pessoas, 14 filhos. E aí, de lá para cá, mas a minha mãe e o meu pai eram pessoas simples, eram comerciantes, mas a minha mãe, porque vivia muito próxima à igreja, ela lia muito, ela teve acesso à escolaridade mais que o meu pai, e ela nos incentivava muito a ler, a escrever, e era rígida em relação à escola. Mas aí eu me apaixonei mesmo por letras, porque realmente eu tive excelentes professores, sempre estudei em escola pública. A única coisa privada que eu fiz foi um curso de especialização no ensino de inglês, e foi bolsa que eu ganhei. E teve um professor também que me influenciou muito, que foi o Paulo Mozano. Ele foi meu professor lá no Liceu do Ceará. Eu estudei no Liceu do Ceará, tive acesso a excelentes professores também, assim como toda a minha vida. E aí, eu tenho, por exemplo, uma aproximação muito forte com a tecnologia, porque eu acredito que a nossa área, a área de letras, literatura, linguística, ela tem tudo a ver com essa questão das linguagens, de programação, que muita gente quer colocar só para o lado da matemática. Eu já vejo diferente, professor. Eu vejo assim, eu vejo que há oportunidade para a nossa área, para o nosso campo, explorar isso. E isso, em 2012, eu fui convidado para participar da elaboração do projeto do Centro Cearense de Idiomas. E a minha ideia era colocar esse assunto dentro do contexto do Centro Cearense de Idiomas. O que vai ser, vamos colocar em suspense, que aqui a gente trabalha em ritmo de novela. Aliás, a sua história dá uma série de romances, viu? Né? É uma história de uma ascendência apaixonada, de pessoas apaixonadas e transgressivas, né? No melhor sentido, né? De que não cabem na mesquinhez das regras da sociedade, né? Do seu tempo, não é? Não é isso? E é interessantíssimo o seu percurso. Agora, eu entendi ainda mais o Maurício, né, que pode remontar ao próprio Maurício de Nassau, né? Eu, aqui, de alguma maneira, eu não deixo de lembrar, né, essa possibilidade ou coincidência, né? Mas se for, é muito feliz, né? E em trajetos, em momentos, e deslocamento também para, né, esse movimento digamos, de Pernambuco para o Cariri, que, aliás, aqui você está diante de um caririense de ascendência, né? Do Assaré, né? Minha família 100% é da Assaré, né? Todos os avós são da Assaré, bisavô, etc. Então, quer dizer, aí vai para o... E esse é o trajeto de muitas das famílias, né, de que constituem o nosso Estado. A forma também, né, de como se constitui, é de admirar até que você não tenha ido para o curso de História, não tenha sido sequestrado para o curso de História, e nos deu essa grande satisfação, né, de pertencer às letras, né? Se bem que História, na minha opinião,
pertence às letras também, né? É Sim. só uma questão digamos, de divisão da universidade, né? Sim. É porque, inclusive, eu tinha um autor que eu fiz o meu curso de letras todo na UES. A minha formação é língua estrangeira e português e inglês com as duas literaturas. E eu tive um autor que eu vou dizer o nome dele, professor, mas eu não conheço muito do francês. Era o Capot. Ele trabalhava a história da literatura ocidental. E eu achava maravilhoso ele destrinchar desde o princípio até chegar os anos 70, 80, 70. Isso. Falando da história da literatura. Eu acho maravilhoso. Perfeito. A história da literatura ocidental. Ocidental, exatamente. Não é isso? Muito bom, muito bom. Então, e assim, figura fundamental, inclusive na nossa, inclusive da sistematização, né, da nossa, da literatura, né, e aí esse encontro, ele, eu acho que o Nelson Werneck Sodré e uma série de outras, né, sim, o Antônio Cândido, né, e outros mais, como é que é, o Afrânio Coutinho, né, vão formando, né, certamente aquelas grandes, né, sistematizações, né? E também vejo aí, voltando, eu ainda estou lá no Juazeiro, né? E vendo também interessante esse acolhimento, né? A presença do Padre Cícero, não é? Como líder espiritual, mas também um líder político, certo? E que traz, né? Que abriga aquela história. Se há problemas aí, né, nessas suscetibilidades, nessas, né, idiosincrasias aí sociais, não tem problema, a igreja, né, abraça, né? Aí você. Então é interessantíssima essa ideia desse percurso e a figura materna. Aliás, as figuras maternas, eu acompanhei o seu relato, como eu sou um semioticista, né, assim, viciado, né? Então eu fui acompanhando uma isotopia e aquela regente, né? Aquela que dá rexão, né, na constituição do que a gente chama de atores, né, da sua narração, né, vai ser feminino, a linha feminina muito interessante, forte, bonita, inclusive quando você diz que existe na figura materna, né, aquela pessoa que também exige da escola, reconhece o papel da escola, né, e não há dúvida, né, de que desse universo vai nascendo seu interesse pelas letras. Então nós estamos aí, e aquele momento, né, eu não sei se nesse momento da sua formação estudantil ainda, antes da faculdade, houve obras específicas, alguma preferência literária, algo que, antes de você chegar à faculdade, despertou a sua curiosidade mais um pouquinho, ou não? Sim. Você era um omnívoro, né? O que chegava, você achava muito legal. Nós líamos muito, na minha adolescência, aquela coleção Vagalume, que para muita gente não tem importância, mas aquela coleção ela desperta no aluno muito interesse pela leitura, por causa das aventuras, o formato de você trabalhar fazendo perguntas e tudo. Aquilo ali tudo me trouxe muita coisa boa, certo? Um livro que eu gostava muito era o Éramos Seis, né? Um livro que fazia parte. Ganimedes José, né? Ganimedes José. Um livro interessante que eu gostava. Agora, um livro que eu gostei mesmo de ler muito foi já na faculdade, que era A Carne, né? A Carne, bem mais realista, já vindo já para o naturalismo, né? Chegando em que a mulher já era diferente, não era tão trabalhada como era antes no romantismo. Isso me chamou muita atenção, porque aí já dá maior liberdade à mulher, né? Que é o que nós estamos vendo hoje. Mesmo hoje, as mulheres sendo perseguidas, sendo maltratadas, como foi a minha avó lá no começo, expurgada da família, perdeu o sobrenome. Agora eu fico imaginando já naquela época como como seria uma mulher naquela época sendo tratada dessa forma. Por isso eu citei A Carne, porque A Carne eu já vejo a mulher mais avançada, já mais com um pouco de liberdade, ok?
Perfeito. Aliás, corrigindo, Maria José do Pré, porque Ganymede José, na hora eu me transportei aqui, lá para os meus tempos. Exatamente, eu também tive essa literatura, né? E eu me lembro também da autoria de Ganymede José. Mas é Maria José do Pré, né? Tá certo, que é a autora do Éramos Seis. É isso mesmo. Né? E sem dúvida, né? Então, talvez uma mescla, como você diz muito bem, né? Digamos, daquilo que se chama, né, muitas vezes, de paradidático, mas são leituras que atraem, e me parece que tem um certo vínculo aí com a opção também lúdica, né, para o ensino depois que você vai, né, fazer na forma, né, de um jogo eletrônico, né? Então, parece que... Porque realmente a juventude gosta disso, né? Histórias de transformação, de busca, né? De heroísmo, né? E sem dúvida, né? Ou seja, há uma ludicidade no interesse, né? Que arrasta, né, a seu adolescente, né, para o interesse pela leitura. E isso certamente vai abrindo portas, né, Maurício? Exatamente, né? Exatamente. Nesse caso, eu sempre gostei de ler livros de aventura, né, dessa coleção, e aí fui prosseguindo. Chegou um tempo, antes mesmo do curso de letras, que eu ingressei num curso de programação. Só que a minha ideia, eu sempre tive vontade, a minha vontade, na verdade, era de escrever. Daí a opção pelo trabalho da produção textual na sala de aula, porque eu sempre gostei de escrever, né? E uma das minhas ideias era realmente escrever para publicar, mas isso não saiu até hoje, né? E o jogo é uma possibilidade de você também publicar. Exatamente. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei o curso de programação, mas deixei no meio do caminho. Por quê? Porque eu achava que o curso de programação não ia me dar, naquela época, o que o curso de letras ia me dar, maiores possibilidades, que de fato aconteceu. Por quê? Porque eu tive acesso aos estudos da linguagem, né? Estudar a linguagem humana. E aí eu percebi o quê? Eu fiz o seguinte, na sala de aula, como eu disse, né, na defesa, eu percebi os alunos ali um pouco fora da sala de aula, utilizando instrumentos, e aí eu fui e tive a ideia, eu preciso usar essa ferramenta ao meu favor, né? Trazer. E outra coisa que nós enfrentamos em sala de aula, que por exemplo, que o Zinani, ele defende o trabalho da literatura. Já no ensino fundamental, nós não temos essa possibilidade. Nós temos um livro, que é um livro que como se fosse uma compilação, que aí vem a língua, vem a produção do texto e vem a literatura, tudo junto. Mas como fazer essa compartimentação com o aluno? Eu poderia muito bem pegar e trabalhar apenas o livro, os textos lá. Mas aí eu fui lendo, encontrei no próprio Zinani aquela possibilidade de trabalho com a leitura e a produção, e me fugiu agora a memória, o nome, que trabalha o letramento literário. E aí, e foi trabalhado durante a elaboração do projeto o letramento literário. Inclusive, é possível até que os colegas façam, por exemplo, iniciem um trabalho de contagem de palavras por minuto com os alunos, para aumentar a velocidade de leitura deles, que é uma das coisas que nós não trabalhamos na escola, por exemplo, a questão do tempo na leitura. E quando a gente vai fazer uma prova fora da realidade escolar, muitas vezes nós somos exigidos que nós tenhamos de fazer o discernimento do tempo com a questão ou com o texto que a gente vai ler. E aí, inclusive, eu tive a curiosidade e fiz essa prática, no mesmo letramento. Só que, devido à questão do material que eu ia elaborar, eu preferi não colocar na pesquisa. Deixei de lado. E aí eu achei perfeitamente possível
fazer essa relação entre trazer a literatura, não essa literatura que está dentro da escola, por exemplo, os gêneros textuais. Todo mundo só quer trabalhar o gênero esse, o gênero aquele, e o gênero, por exemplo, conto, vai ficando para trás. E aí, o que fazer com os textos que os alunos produzem como contos? Teve um dos autores que eu li que ela colocou, por exemplo, a criação de um livro digital. Eu achei simplesmente maravilhosa a ideia. Por quê? Porque esse livro digital serve como uma forma de o aluno pegar o texto produzido por ele e dar maior significado a ele. Então, juntando a questão da literatura com a narrativa e a possibilidade do aluno mostrar o seu material, o seu texto, e não deixá-lo no fundo de uma gaveta, isso para mim foi muito importante, para eles também. E foi assim que nasceu a ideia, né? Mas segura a ideia, segura a ideia. Eu acho que, pontuando aqui, vocês já perceberam que o Maurício, né, acho que ele tem essa herança e se mantém nele, de fazer transgressões reveladoras, né? Por exemplo, ele, na verdade, rompe preconceitos, porque muita gente pensa que, não, nós estamos aqui nas humanas, então a gente tem que trabalhar uma espécie de espontaneísmo, não é? Não é bem assim. Muito pelo contrário. Nós temos que ter técnicas para garantir o nosso humanismo. Essa que é a questão. E é então interessante que ele vai, por exemplo, né, no mundo, né, que ele lembrou aí, que muitas vezes parece ser uma reserva técnica da matemática, dos matemáticos, né, da turma das exatas, né, mas traz isso, quer dizer, para cá. Na verdade, ele está humanizando a matemática e trazendo... são essas rupturas de fronteira que parece que são as mais reveladoras nas mais diversas possibilidades das ciências, né? Quer dizer, então, eu penso que quando um cientista pensa como um poeta, ele vai criar, não é? Ele vai criar, tá certo? E por que não um poeta pensar como cientista, né? Que também vai fazer a sua criação. Então, é muito importante. E, aliás, o nome foi citado aqui, que merece todas as nossas homenagens, né? Que dentro da linguística, né, o nosso colega, o Paulo Mozânio, tá? Isso de saudosa memória, com quem eu trabalhei no magistério do ensino médio, tá? Nós fomos contemporâneos de faculdade, tá? Eu estive numa luta para, inclusive, garantir o concurso dele, que era um gênio, e foi, num determinado momento, injustiçado, né? Então, como no movimento estudantil, certo? Participamos em defesa, né, da entrada dele precoce, né, muito cedo, né, dentro da Universidade Federal, chegou, né, e é uma pessoa que amava a literatura, a linguística e todos. Por isso que essa figura inspiradora, talvez como no meu tempo, outras pessoas que também transitavam por essas regiões todas, como o professor José Lemos Monteiro, né, que foi realmente, ele fazia crítica literária, foi um grande, né, assim, uma pessoa de ponta dentro da sociolinguística, né, da estilística, né, e tudo mais, né? Então, veja, eu quero chamar a atenção para a turma, não é? É que as coisas não são assim, né? Não saem, tá? Assim, à toa. Não, na verdade, são articulações que vão se preparando, mas nós temos que tomar, né, consciência disso, né? Por isso que a gente pede essa anamnese, Maurício, né? Ou seja, você voltando um pouquinho, porque eu acho que a partir de determinados percursos é possível se perceber uma estrutura disso e, a partir daí, né, refletir sobre a própria experiência e as perspectivas de protagonismo, né? Aqui no caso da profissão. Então, enfim, eu vi que na sua formação, né, digamos, de letras, né, houve, né, referências importantes também na figura de profissionais do nível, né, por exemplo, do Paulo Mozânio, né? Muito, muito bom. E depois do curso de letras, você fez na UFC, na UES, como é que foi? Onde você fez a sua graduação?
A minha graduação foi feita toda na UES. Eu entrei em 96 e eu sou o primeiro da família a ingressar na universidade. Também foi mais uma conquista, porque todos os outros meus irmãos, eles tiveram oportunidades, mas eles fizeram a opção dos anos 70, em que o Estado, o governo, lançou mão daqueles cursos técnicos, e aí eles enveredaram e terminaram nem fazendo, nem exercendo aquilo que eles fizeram, né? Porque todos eram comerciantes, e aí deixaram para lá e continuaram com suas vidas. E eu não, eu fiz essa opção. E estudei na UES, consegui entrar em 96 pelo vestibular. E de lá para cá eu concluí o curso. O meu interesse era já tentar continuar os estudos. E aí a ideia era trabalhar com tradução automática. Olha eu só. cheguei a fazer um curso como aluno especial no mestrado, com a professora Vera Santiago, de tradução, e trabalhando a questão da tradução automática. Porque em língua portuguesa nós temos pouco material nesse campo. E eu ficava muito angustiado, porque eu via os outros países, os outros povos andando e a gente ficando para trás nesse sentido. Isso. E aí eu gerei um projeto de tradução para tradução automática. E falei, por exemplo, com o Beber Sardinha, eu acho que ele nem lembra mais disso, lá do Rio Grande do Sul, e ele se interessou pelo projeto. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a mandar e-mail até para o Chomsky. E, por incrível que pareça, o Chomsky me respondeu a todos os e-mails que eu mandei para ele. Uma das perguntas que eu fiz foi por que ele tinha abandonado o trabalho com tradução automática. E ele respondeu que ele não abandonou, que foi o MIT que abandonou. E aí porque eles já estavam trabalhando essa questão, para ver como eu trazia a sério essa questão do nosso curso, fazendo essa conexão com essas áreas. Que, de fato, você vê hoje um trabalho muito forte, por exemplo, no campo não só da língua, mas da literatura. A literatura tem avançado muito na questão dos jogos. Mas um pequeno corte, Maurício. Aí estamos com o Google Tradutor, que estabelece, né, essa possibilidade a partir do investimento. Quer dizer, quanto mais você traduz, né, estruturas maiores, né, do que a palavra, não é? Mais ele vai sendo eficaz, sobretudo para textos, né, mais objetivos, né, de uma forma realmente surpreendente, né? Eu tive, assim, acompanhando um pouco isso, tanto estatística lexical, como também a questão por exemplo, uma estilística estatística interessou muito, tá? Por exemplo, qual é o quantitativo de adjetivações de Alencar em relação a Machado de Assis? Isso pode ser calculado sem maiores problemas, né? Então, se você usa, por exemplo, um conceito sintático de Chomsky, como, por exemplo, né, você vai para um diagrama arbóreo e trabalha, por exemplo, com um modificador, né? Um sintagma que está modificando o núcleo substantivo. E vai trabalhar esse conceito, né? Primeiramente, dentro de uma sintaxe, vamos imaginar, chomskyana. E, a partir daí, calcula as possibilidades de adjetivos e locuções que assumam, né, esse papel. E também de símiles, né? Que são comparações e coisas assim. Se chega a uma percepção muito profunda sobre as opções desses autores, né? Então, isso é importante, gente, lembrar, né, que aqui a gente está falando de coisas que realmente estão demandando, né? Pessoas e tal, e felizmente nós temos aí no Maurício assim, uma vocação para isso, né? Para essa área, né? E assim agora ele vai transitar, por exemplo, e aí, como é que é para a literatura? Então, veja, ele está agora passando para uma possibilidade, né, de ampliação das concepções discursivas. Por exemplo, não satisfeito com aquela multiplicidade, né, eu diria quase que dispersão, né, de
digamos, de formas discursivas, não é? Que às vezes tiram, né, o foco, às vezes, da própria literatura, ele resgata ali o conto, né? E agora ele está falando sobre, né, enfim, esse percurso vai levando para o interesse, né, de aplicação na literatura. Então, desculpe fazer essa interrupção, não é? É como se a gente tivesse... Você não está, assim, comparativamente, nos fazendo subir num prédio muito alto, né? Aí a gente tem que dar... Eu fui asmático, né? Então, eu tenho que dar umas paradinhas para poder tomar fôlego e voltar. Então, como é que é essa transição, que você sai aqui, e é admirável nessa presença, e mais uma vez mostra a qualidade intelectual e moral de um Chomsky, né? De ver quem é a pessoa na hora dessas, né? É isso? E aí você já está vendo a possibilidade, digamos, de como é que isso passa para uma área, né, literária, o que bate com aquela ideia de ter o conto, né, por exemplo, como assim, um ponto de partida, né, ou de reflexão. Pois, por favor, a partir daí, como é que ficou a literatura? Sim. Aí é a questão, por exemplo, de ler autores que têm uma relação, que fazem essa ligação. E um dos autores que eu li foi um autor chamado Rogers, que ele vai dizer quem é quem dentro da elaboração de um jogo. Eu preciso me ater como é que eu vou trabalhar no jogo, qual é o meu papel. Só que nós sabemos que, desde o início, por exemplo, você tem, por exemplo, Prensky, que é um dos autores, que ele é dessa área de jogos, e ele prevê, já em 2001, 2004, por aí, que o professor, a nova educação, tem que encarar o aluno como um protagonista e que ele tem um conhecimento do videogame, que o videogame não é a mesma coisa que jogo digital. E aí ele diz que o professor, ele precisa também ter essa busca de ser um designer. E aí todo mundo, mas é muito difícil. Bom, para a programação, por exemplo, trazer a literatura, o conto, para a programação, você vai poder trabalhar hoje em dia com diversos engines, que são os motores. No caso do RPG, a facilidade é maior, por quê? Porque você não vai precisar desenvolver um motor. Não vai precisar utilizar uma linguagem de programação pura. Você vai utilizar materiais que estão dentro do motor, ou que você mesmo, junto com seus alunos, criem de acordo com a história. E aí, eles falam muito nessa questão do storytelling, né? O contador de história, né? A narrativa. E essa possibilidade, ela se torna maior, no meu ver, né? No trabalho com o RPG. Por quê? Porque o RPG, ele vai dar a possibilidade de você entrar na história para fazer a representação da realidade. E aí, como fazer isso? Primeiro, eu teria que fazer, por exemplo, produção no papel, que foi o que nós fizemos. Mas antes da produção do papel, nós teríamos que ter o assunto conto na sala de aula, que tipos de conto nós precisamos trabalhar, quais contos vocês, os alunos, optariam por trabalhar com o jogo e como nós faríamos isso. Então, aí é onde entra a questão da pesquisação. Foi feito todo um trabalho e esse trabalho me deu a possibilidade de perguntar aos alunos se eles queriam ler e elaborar o jogo em cima dos próprios textos que eles leram. A opção foi não fazer assim. Foi ler os textos e produzir o próprio texto. Só um segundo, então, olha, o professor Maurício está descrevendo a pesquisa, tá? A pesquisa que ele desenvolveu com muito sucesso. Então, ele ganhou, é mestre, né? Teve a orientação da professora Maria Elias, né? Eu tive a honra de participar, né, da banca, tá certo?
E ele está explicando, gente, um conceito que é muito importante para o Prof. Letras, que é o mestrado profissional. A exigência desse mestrado é o quê? Né? Fazer uma pesquisa que constitua um efetivo material pedagógico, quer dizer, ela é interventiva, ela cria digamos, eu não gosto de usar a palavra produto, porque Sim. me parece muito assim, né, mercadológica, né? Mas cria o quê? Um instrumento, né, pedagógico, tá certo? Para, né, realmente aprimorar os trabalhos, né, na sala de aula. Então, veja, o foco, né, do Maurício se baseia numa teoria do jogo, vejam bem, já o jogo eletrônico, videogame, então ele já faz uma divisão importante em termos de terminologia, mas, ao mesmo tempo, como até eu lembro na banca, né, nas observações, isso que é extremamente atual, está, digamos assim, no estado da arte, né, dessas questões, tá certo? Mas que, ao mesmo tempo, remonta à ancestralidade nossa, certo? Já que os jogos existem desde que a humanidade, né, existe, né? Então, é importante porque é forte, né? É algo que está, certo? Muitas vezes até em alguns aspectos pré-culturais. Quando a gente vê, por exemplo, mamíferos, né, que vivem em grupo, vamos lembrar daqueles filmes que aparecem na NetGeo, né? Aparecem aqueles grupinhos de leões e tal, e eles brincam muitas vezes, né? A gente sente o leãozinho brincando com o outro e tal, um cachorrinho que a gente coloca uma bola para ele, né, para ele brincar e tal, ele curte aquilo ali. Então, existe, né, o lúdico, me parece que já como um elemento pré-cultural. Quem sabe até um dos constitutivos, né, do que a gente chama de cultura, né, que vai se transformar em cultura. Quem sabe? A cultura é um grande jogo, né? E não é isso? Então, podemos ver assim. Mas eu interrompi para que ele continue, né? Então, ele tem, olha, pesquisa-ação, gente, é um conceito, tá certo? Que é o resultado de uma pesquisa que envolve muita teoria. Ele está, por exemplo, mostrando as teorias. Veja, entrou teoria de discurso, né? Uma teoria do jogo, tá? Entram elementos, né, para compor, tá certo? Essas possibilidades de aplicação. Então, em frente, então, né, Maurício? Vamos lá. Sim. Então, como colocar o conto dentro dessa realidade do jogo? O conto oferece uma possibilidade melhor, porque, no caso, eu vou chamar de, como diz em inglês, short story. Certo? É uma história curta, e aí a possibilidade melhor de trabalho com os alunos. Bom, aí o que é que se pretende colocando o conto aí? Você vai entrar numa seara chamada de game designer. E aí o game designer, ele vai ter essas ideias, como o Plensky lá já dizia, que o professor tinha que ingressar por isso aí. Só que eu achava que isso não tinha tanto estudo sobre ele. De fato, aqui ainda é mais, graças a Deus, que está mudando assim rapidamente, inclusive com a questão de gêneros, né? E aí, a ideia de trabalhar, por exemplo, como eu vou trabalhar num jogo, só os alunos vão ter que escrever, depois passar do papel para a máquina, não é bem assim. Vamos fazer o seguinte, foi preciso ler, por exemplo, sobre mapa narrativo, e aí um trabalho muito bom é do Falcão. Falcão, ele distribui, por exemplo, mapas narrativos do cinema e traz para o jogo, falando um pouco sobre a questão do começo e do final da história. E aí, o primeiro passo é trabalhar, por exemplo, como eu disse, a pesquisação, depois a questão dos mapas narrativos, para poder gerar as ideias, mas antes do mapa narrativo, tem o letramento literário, que é a questão da leitura dos próprios contos. Então, lê-se os contos, faz-se as intervenções necessárias conforme o letramento literário, e só então parte para a produção em papel. E a minha preocupação era justamente essa, era trazer a história, o conto que os alunos produzissem, e desse sentido a ele. E esse sentido vai estar onde?
no que é mais próximo. E o que é mais próximo? O jogo, porque nós temos acesso a ele, nós podemos elaborá-lo, e aí a participação dos alunos passa a ser maior. A interatividade é maior, a possibilidade de intervenção do aluno aumenta, o protagonismo dele vai aumentar, ele vai ter acesso a mais possibilidades de leitura, de saber, por exemplo, quais são os elementos da narrativa de um conto. E foi por aí que nós começamos. Nós começamos a trabalhar a questão dos elementos da narrativa dentro do conto. E aí, qual era a ideia? A ideia é trabalhar, por exemplo, que tipo de conto? Um conto de aventura, um conto fantástico. Eu até cheguei a ficar um pouco meio em dúvida, inclusive eu pedi sua ajuda e fui prontamente respondido, e agradeço demais. E aí, os alunos passaram a ter maior segurança. E é justamente isso que eu quero mostrar. Depois que nós fizemos tudo isso, nós tínhamos que trabalhar a questão da configuração do jogo. Mas, para isso, o professor de literatura e língua portuguesa, ele precisa ter um conhecimento, por exemplo, mínimo de uso dessas ferramentas. E o que está acontecendo hoje? Muitos já têm esse conhecimento e alguns estão começando, iniciando a trabalhar. A primeira coisa que eu digo é que não se assuste com as linguagens, porque, afinal, nós estamos dentro da linguagem. Perfeito. Maurício, há uma pergunta do Halliday, viu, que atua, viu? O Halliday é professor, que é Sim. estudante, mas é professor, tá Sim. certo? Então, vai lá, Halliday, pode dizer, por favor. Bom dia, professores, bom dia, colegas. Uma dúvida em relação a esse conceito de gamificação, né? É uma coisa que eu vejo, entre aspas, na moda hoje em dia. Esse projeto aí seria um projeto assim, de extrema gamificação, né? A pergunta que eu tenho ao professor é se ele usa esse conceito de gamificação numa escala menor, seja numa aula apenas, ou conceitos mais simples, assim, não sei, atividades mais simples de gamificação. Olha, Halliday, foi até excelente a intervenção, porque eu acabei esquecendo de trazer um pouco para a questão específica do jogo. Há uma diferença entre gamificação e DBL, ou eu coloquei como DGBL, certo? A gamificação, ela trabalha, por exemplo, aspectos do jogo em situações que não são jogo, entendeu? Já no caso aí, você pode trabalhar essa questão também, você pode, mas a opção que foi feita no meu trabalho, por exemplo, foi levar para a DGBL, que é a Digital Game Based Learning. A DBL, que o GBL, que é Game Based Learning, ela trabalha no universo do jogo digital e não digital. Já a DGBL, ela especifica qual é o tipo de jogo. Por isso, lá no trabalho, eu coloquei entre parênteses o D. Por quê? Porque pode tanto o professor trabalhar com o jogo digital ou não. Porque ele pode trabalhar literatura sob o ponto de vista de um jogo não digital. E também a gamificação. Então, a opção que eu fiz foi trabalhar não a gamificação, certo? A gamificação, por quê? Porque no DGBL, o aluno, junto com o professor, eles podem trabalhar de forma cooperativa, de forma a se ajudar, gerando ideias, gerando texto, e depois colocar dentro do motor, certo? E isso não significa dizer que o aluno não vai, por exemplo, utilizar o jogo para aprender. Então, a DGBL, ela vai fazer isso, ela vai dar a possibilidade de você construir e de você utilizar. Você aprende no processo e também pode aprender jogando, certo? E a gamificação, ela tem essa diferença. Ela, por exemplo, é muito bom trabalhar com ela, mas ela vai dar o quê? Ela vai utilizar instrumentos do jogo, por exemplo, prêmio, certo? Prêmio. Que no caso do jogo elaborado, do RPG, o aluno ele chega a fazer uma escolha. Aí lá nessa escolha, eu não vou dar prêmio a ele.
é uma obrigação ele passar para a fase seguinte. Não é um prêmio, certo? Propriamente dito. O prêmio aí seria ele passar de fase. Mas na gamificação ele vai ganhar um prêmio, um exemplo, uma estrela, uma coisa, certo? E aí, a possibilidade de o aluno utilizar isso aí para aprender se torna mais o que seria o jogo, né? Que é a questão, você vai trazer concorrência. No fundo, ao invés de você convergir, você vai divergir, que é o que vai acontecer, certo? Mas isso é uma opinião própria minha, certo? Eu utilizei a DGBL pela facilidade e pelas condições. Por exemplo, o aluno ele vai interagir mais, o aluno ele pode aprender com o jogo e durante o processo. Veja que foi colocado desde o papel até o final. E o aluno, ele participou do processo desde o papel até colocar os textos, mesmo o primeiro texto dele, que é um texto que está sem coerência, sem coesão, mesmo esse texto pode ser aproveitado dentro desse jogo. Que aí vai dar... Pois não, professor? Não, aí vai dar... Concluindo, só porque eu vou fazer uma pequena observação, por favor. Aí vai dar, por exemplo, ao jogador criar uma narrativa. Isso. E é exatamente isso. Tem Pereira, se eu não me engano, Pereira, ele fala o seguinte, que o jogo, a narrativa só acontece quando há interação. Então, a partir da interação, o aluno vai construir a narrativa, o jogador, dentro do jogo. A narrativa já está lá. O conto que foi construído no papel foi posto pelos alunos. Então, os alunos, eles são protagonistas e eles participam de todo o processo, desde a criação da própria narrativa do conto que eles escreveram, junto comigo, e pode ser junto com qualquer professor, até a concepção do jogo. Por exemplo, escolha de fala dos personagens, né? Tudo isso teve que ter. Escolha do elemento personagem, escolha do elemento ambiente, do tempo, e da questão do enredo, tudo isso. Então, o aluno ele tem a liberdade de dar as ideias, de participar. Já a gamificação, eu não vejo como trabalhar, por exemplo, colocar a narrativa dentro disso aí para o aluno sem gerar uma concorrência. Está entendendo? Não sei se eu respondi, Halliday. Com certeza, professor. Obrigado. Então, assim, ajudando aqui na pontuação, né? Fazendo aqui a ponte, né? Exatamente. A pontuação e ponte, né? Eu sei que foi só uma coincidência fônica, né? Mas tem tudo a ver. Então, lembrando que Lauro de Oliveira Lima, que é centenário, eu gosto de sempre lembrar aqui, né? Que estaria fazendo 100 anos, né? Ele que foi certamente o pedagogo que mais desenvolveu uma teoria da dinâmica de grupo com base piagetiana, não é? Com autorização do próprio Piaget, é bom lembrar, certo? E ele já dizia que concorrência, tá certo? É extremamente saudável quando é feita em grupo, em cooperação. Quando a concorrência é individualizada, ela é extremamente nociva do ponto de vista pedagógico, né? É tipo a medalhinha individual, isso aí morreu na pedagogia brasileira. Então, todo o esforço individual tem que convergir para um feixe coletivo, né? Para uma solução coletiva. Bom, então, outra coisa importante é que o trabalho, né, do professor Maurício, reparem bem, a pesquisa, né? Que, aliás, até eu coloquei um link para o trabalho do Falcão e outras pessoas que certamente ele pode até depois, né, nos passar. Depois a gente conversa sobre se já está publicado, né, quando vai chegar ao repositório, né, Maurício? A gente vai dar notícia, né? Sim. Mas aí, lembrando que aqueles conceitos, gente, que são assim, consensuais, tá? De que, né, o foco didático está no texto literário, tá? Não é isso? E o foco pedagógico
na participação efetiva de quem está aprendendo, né? Veja como isso é contemplado de forma impressionante, né? Com alto envolvimento, com alto investimento do ponto de vista afetivo. E no mais, né? E acho que até de alguma maneira toca muito ao que o Harley está perguntando, e também resgata um comentário, né, do professor Maurício, né? É que o Brasil, tá? É um reprodutor, um mero reprodutor, lamentavelmente, em muitos aspectos, não todos, né? Mas nós vamos ficando na periferia do mundo, na condição de mera colônia modernizada, sabe? Somos exportadores de commodities e somos meros consumidores passivos de uma produção do ponto de vista, gente, tecnológico, né? Mas do ponto de vista de uma produção intelectual, de um conceito de tecnologia. Isso é terrível, né? É terrível. Então, nesse momento, o Maurício convida, né, o brasileirinho, né, a brasileirinha, né, a entrarem no núcleo do problema, certo? A participar da construção de um instrumento. Então, tanto é que até eu me lembro daquelas perguntinhas, né, que muitos, né, das alunas e alunos do professor Maurício perguntaram sobre a possibilidade de produzir, né? E até eu já estava imaginando alguma coisa no campo de trabalho também. Quer dizer, então veja, né, colocar também na mão, né, da nova geração, gente, a possibilidade de criar e não ser aquele mero consumidor passivo, tá, né, do que nós temos de tecnologia no mundo, né? Então, muito bem. Aí, por favor, Maurício, pode, né, continuando. A gente vai já agora, daqui a um pedacinho, pedir, não sei se você preparou assim alguma coisa, ou se pode dar um acesso, uma amostra de como é que isso funciona, como é que foi o produto que você criou, sim, o país, né, aquele reino, sim, né, e tudo mais. Por favor. Sim. Antes eu gostaria também de lembrar aos colegas que essa possibilidade ela avança e ela nos traz outras possibilidades. Por quê? Porque eu vejo na tecnologia não um motivo de ser dominado por ela, mas de tentar dominá-la. Pelo menos tentar dominá-la. E nós que trabalhamos com a língua e a literatura, temos, a meu ver, temos maiores possibilidades, porque nós já trabalhamos com língua. A questão aí é o que nós queremos fazer. Por exemplo, pegar esse texto, produzir, depois insertar, depois rever e montar. A possibilidade é tanta que nós podemos explorar até os alunos, aquela questão que tem um autor, que é a questão das múltiplas inteligências, que aí já parte para outra coisa que eu não quero falar, mas você pode trabalhar, por exemplo, na arte da produção do ambiente, por exemplo, onde ocorre a história, ela ocorre nesse local aqui. Então, os próprios alunos podem criar esse ambiente, que é um dos elementos da narrativa, e você explorar esse ambiente, explicar e mostrar, e como colocar, por exemplo, a definição de elementos da narrativa dentro do jogo. Você pode explorar, por exemplo, uma condição para poder passar de nível dentro do jogo, sem ficar aquela coisa como a gente vê por aí. Porque existe um jogo de perguntas e respostas. No caso do RPG, você não tem só a questão da pergunta e resposta, você tem, por exemplo, escolhas. O seu mundo vai mudar se você escolher errado. Se você fizer uma escolha que não condiga com as regras do jogo, ou você termina o jogo, ou você vai deparar com alguma coisa dentro do jogo, que seria um dos inimigos do herói, né? A questão do herói aí, e o RPG, ele possibilita isso. Tanto que você utilize a própria biblioteca, quanto você, com seus alunos, criar
todos os ambientes. Mas aí, gente, esse é um trabalho que deve ser o seguinte: eu sempre gostei de projetos. Por quê? Porque um projeto ele pode começar pequeno, cheio de falhas, mas com o passar do tempo você vai melhorando, aparando as arestas, e aí de repente ele floresce, certo? O meu pensamento é justamente esse. Para vocês terem uma ideia, os alunos, eu tinha 36 alunos participando, divididos em equipes. Todos construíram as 6 narrativas. E aí era uma confusão, no bom sentido, porque cada um queria ter a sua narrativa dentro do jogo. Não, eu quero a narrativa dentro do jogo, vamos escolher qual é o que nós vamos fazer. Não, vamos colocar as 6 narrativas dentro do jogo. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar um livro dentro do jogo que vai caber todas as 6 narrativas. Aí eu pedia para eles, o que é que vocês vão fazer para que nós possamos criar a regra do jogo abrangendo todas as narrativas? Não, professor. Vai ter que ter alguma coisa que vai fazer com que esses textos desapareçam, e aí nós vamos começar a aventura para buscar. E as ideias deles foram surgindo junto com as minhas. Infelizmente veio a pandemia, e graças a Deus que nós tínhamos feito pelo menos a reescrita inicial de um texto, que é o que deu nome ao jogo, o Reino Obscuro, que é Librório, né? E aí começa a narrativa. Foi feita a introdução, certo? Foi feita uma introdução, e para poder fazer o link, certo? Para poder fazer o link da introdução como um filme. Tem um contador, tem um narrador que inicia a história na introdução, e o começo do jogo, o narrador está falando com o herói. E o herói vai partir para resolver os problemas dentro disso. Então, os alunos ficaram super animados. Eles, de fato, depois que nós começamos a trabalhar remotamente, somente 10 permaneceram, mas aí é por uma questão, gente, econômica, que eu não quero entrar aqui nessa seara. Inclusive, vocês ficaram sabendo que o governo do estado distribuiu tablet, internet e tudo mais. Esse foi o problema maior, mas foi tão bom que 10 alunos permaneceram ininterruptamente. E eles, inclusive, chamaram pessoas de fora da escola, depois, para entrar no projeto, para poder, eles já começaram a dar outras ideias. Nós vamos precisar rever a introdução, fazer isso, o personagem vai não sei aonde, gerando ideias. Eu fiquei, puxa vida. Então, dando a possibilidade dos alunos, de fato, serem protagonistas, né? Participando de fato. E aí, eles escolheram algumas imagens. Nós trabalhamos, por exemplo, em tempo real, na escrita, por exemplo, do texto, né, da reescrita. Nós fizemos, por exemplo, utilizamos uma das partes que muito boas, foi na hora da inserção do primeiro texto, que nós dividimos por parágrafos dentro do jogo, condicionando a determinadas coisas. Eu vou já mostrar, e aí eu pergunto ao professor se eu já posso mostrar o ambiente para os colegas. Estou sem som, professor. Pronto, beleza. Muito importante lembrar que, gente, vejam, por exemplo, essa didática de projeto que é proposta pelo professor Maurício é aquela que vai proporcionar, gente, na exploração de todas as etapas, tá, psicopedagógicas, né? Aquelas etapas cognitivas, as 6 da taxonomia de Bloom. Então, com esse nível de envolvimento, eles chegam aos patamares maiores, tá? Vão tendo tempo para isso. Outra coisa importante é a origem no papel, na escrita, que vai lembrar, gente, o que se faz de mais moderno no cinema, por exemplo. Então, você vai fazer um roteiro de cinema, tudo começa ali,
né, no papel, no roteiro, para depois a coisa ganhar a plasticidade, a complexidade da produção, né, daquela semiótica específica, né, e seus sincretismos, né? Então, vamos ver agora, é importante. Aí é você que manda aí, como você traria um link para mostrar, como é com você, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o motor, certo? E vou explicar como funciona, que pode ser feito, mais ou menos, e vou mostrar o jogo, certo? Como ficou. Perfeito. Vou abrir aqui e vou compartilhar. Perfeito. Vou primeiro abrir a tela e compartilhar. Estão todos vendo essa tela? Está começando a ficar visível. Pronto, está visível. Pronto, eu acabo de compartilhar a tela. Essa tela aqui é o motor do jogo, certo? O motor do jogo é isso aqui, que nós chamamos de engine, certo? Ela é bem prática e muito boa de utilizar. Por quê? Porque aqui eu vou abrir uma outra situação aqui, pronto, aqui bem maior. Eu vou abrir o mundo, pronto. Aqui é o nome da história, da narrativa que foi construída. E aqui é um mapa onde tudo se passa. Isso aqui foi construído entre mim e os alunos, certo? Então, isso aqui é onde se passa toda a narrativa do jogo. Isso aqui, esse mapa, é perfeitamente possível ser criado pelo professor juntamente com os alunos. E aí isso mais lembrando o seguinte, que você já tem que ter todo o material, por exemplo, você já tem que ter a primeira escrita, ou pelo menos uma reescrita junto com a primeira escrita. Você tem que ter os mapas narrativos para saber para onde vai se locomover, como a história se passa também. Você precisa já ter feito a questão do letramento literário, que é bem antes, né, que é antes da escrita. E você tem que ter já o GDD, que eu acabei esquecendo de falar. O GDD, na verdade, é o projeto, é um documento de descrição do jogo. É nesse GDD que pode ser de 3 tipos, de uma folha, de 10 ou maior. No caso, eu escolhi de uma para simplificar. E aí, nessa parte, é mais uma etapa de produção em papel, que os alunos disseram o nome do jogo, a faixa etária, que é uma das coisas que é obrigado quando você vai elaborar um jogo. Você precisa ter um roteiro, certo? E aí, isso aqui só foi possível fazer depois do GDD pronto, que tem as regras, os objetivos a serem alcançados, e também o roteiro do próprio jogo, com a questão de cada uma das fases, o que é que o jogador precisa fazer para poder dar continuidade. E é justamente aqui que você vai colocar o texto dos alunos. E nesse intervalo aqui, você pode, inclusive, explorar ou rever situações relacionadas aos elementos da narrativa, ao gênero conto, os tipos de conto. Você vê que aqui você tem castelos, e aqui foi gerado justamente por conta do conto dos alunos. Esse mapa não nasceu do nada, ele nasceu a partir do conto gerado pelos alunos. E aqui é onde vai terminar a história, porque ele vai ter que chegar aqui, e veja que tem vários obstáculos, ele precisa atravessar um mar, se não um deserto, até chegar do outro lado. A história, ela se inicia aqui, mas aí onde é que o aluno vai colocar o texto?
primeiro eu estou mostrando o layout de como você vai poder trabalhar. Você tem aqui todos os ambientes, ó, isso aqui são os elementos do que? Ambiente, lugar. E você pode, por exemplo, explicar ao aluno que o lugar é esse grande, depois ele vai se fechando, partindo de um ambiente maior para um ambiente menor e um ambiente ainda menor. Isso é perfeitamente possível fazer por aqui. Você tem, por exemplo, o mundo, no mundo você tem uma vila, na vila você tem uma estalagem, você tem uma taverna, você tem uma biblioteca. Então, vocês perceberam? Essas imagens, elas vão possibilitar o aluno perceber essa interligação entre os ambientes, a questão do espaço, né? Perceber que o mundo ele é maior, depois vem uma vila que é menor, uma estalagem que é menor ainda, e uma taverna também, que é a mesma proporção da estalagem, e onde as coisas vão acontecer. Todos os diálogos vão acontecer nesses ambientes, certo? E aí, como é que eu faço para, por exemplo, utilizar o texto dos alunos? Bom, gente, eu posso, por exemplo, primeiro, fazer a configuração das personagens, que é uma das coisas fundamentais. Eu vou em ferramentas, no banco de dados, e é aqui onde tudo acontece. Porque eu vou ter os heróis, ou o herói, eu escolhi só um. O aluno tem a possibilidade de caracterizar o herói, ele vai descrever como é que o herói vai aparecer, que tipo de equipamento ele vai ter. Ele vai ter a classe. Que classe é essa? É que tipo de herói é esse? Ele é um guerreiro? Então, isso aqui são atributos relacionados ao herói. O que ele faz? O que ele vai poder fazer? Então, você pode muito bem explorar essa questão dos elementos aqui, no caso, das personagens. A habilidade, ó, são inúmeros aí que você pode explorar. Inclusive, você pode colocar até mais, se quiser, se você tem um conhecimento mais aprofundado. Os itens que são utilizados, isso aqui vão dar ações, vão dar movimento à sua narrativa, a narrativa que o aluno está construindo com você. Armas, que são itens que você vai recolhendo conforme vai andando e vai pegando as partes do texto. Mas, Maurício, mas onde é que fica a narrativa nessa história? Justamente. A narrativa vai ter que ser recolhida uma a uma, por escolhas, em sentido de interação, até chegar ao texto final. E esse texto final tem que ser o texto que foi escrito, o último texto escrito pelos alunos, com a colaboração do professor, em colaboração com o professor. E aqui são as possibilidades de escolha de outros personagens que vão tentar impedir o herói de chegar ao seu objetivo. Tanto pode ser individual como em tropas, certo? Os estados são como o herói vai aparecer quando ele estiver numa luta, ou estiver andando, fraco ou forte. As animações, como ocorrem, o que ocorre durante uma batalha entre o herói e o inimigo, certo? Durante uma das fases da narrativa. E aqui são como você vai poder trabalhar. Esses tilesets são isso aqui, ó, esses quadradinhos aqui. Ou seja, que você vai usar dentro desses mapas aqui, ó. No mundo, você tem o oceano, você tem as montanhas, você tem o céu, você tem um poço, você tem larva. O mundo exterior, você vai ter todos esses materiais aqui para utilizar dentro do seu mapa. O interior são as paredes, o chão. Vocês vão perceber que em alguns ambientes vai estar destruído, vai estar cheio de coisas, como se tivesse havido uma destruição. E a masmorra são os ambientes de prisão.
Esses eventos comuns são, por exemplo, você quer colocar chuva, você quer colocar sol, começa de manhã, termina à noite, é por aqui que você faz. E o sistema é o que vai acontecer, ó. Você tem música e os efeitos sonoros, que é quando você vai começar o jogo. E é aqui que você escolhe o que você vai fazer. Note que aqui tem esse mapa, mas eu posso mudar quando ele for começar o jogo. Por aqui eu faço várias coisas. Olha só os ambientes do jogo. Tudo isso aqui, gente, foi pensado. Tem a narrativa, que é o conto que foi escrito pelos alunos, a narrativa deles, mas a narrativa deles não tem esses ambientes aqui especificamente, porque o texto foi escrito em 4 parágrafos. E isso aqui foi construído durante a prática, durante o jogo, a elaboração. Todos esses ambientes que não foram escritos em papel. Então, aqui você tem o quê? Os elementos que são usados, que você pode configurar com os alunos, armas usadas, comandos, atributos, e assim sucessivamente. O resultado, gente, é que você tem o texto criado em papel, com 4 parágrafos, e você tem a narrativa do jogo, usando o texto dos alunos, com todos os ambientes e as personagens que não aparecem no papel. Por exemplo, aqui, eu vou abrir aqui essa biblioteca. Essa biblioteca tem várias personagens aqui. Só que somente uma delas vai prosseguir, que é o herói. Todos os outros são chamados de NPCs. Em inglês é non-character, né? É como se eles não pudessem fazer nada, eles não influenciam diretamente na mudança de nível, nem no que a personagem vai fazer. Eles influenciam indiretamente, eles dão dicas, ou diretamente, quase, né? Pois não? Quase figurante, né? Exatamente. Ou diretamente como os inimigos. Os inimigos vão influenciar diretamente. Por quê? Porque vai tentar impedir a continuidade do jogo, portanto, da narrativa do jogo, melhor dizendo, e tentando impedir matar o herói. Muito bem. Aí, aqui, por exemplo, eu vou clicar 2 vezes aqui, ó, nessa personagem aqui. Olha só, gente. Aqui é onde você vai trabalhar com os alunos, escreverem os textos, as falas da personagem. Por exemplo, como é que você faz isso? Você clica 2 vezes e aí você vai mostrar a mensagem. Você pode escrever, por exemplo, olá, e aí você pode, em tempo real, verificar como vai aparecer no jogo. Então, isso aqui faz com que os alunos tenham, juntamente com o professor, a possibilidade de escrever, de corrigir, de rever. Não, mas isso aqui não está bom, aí você vai fazendo. E é aqui onde toda a configuração vai acontecer. Isso aqui é bem simples para você trabalhar, certo? Agora, vamos ver aqui num dos textos que ele vai ter que pegar. Observe aqui, ó. Aqui, para ele sair dessa situação aqui, ele tem que já sair com todos os elementos da narrativa. E a ideia que nós tivemos junto com os alunos foi, nós vamos colocar, dar vida ao elemento da narrativa. Ele vai falar em primeira pessoa. E aí, como de fato, ó, tempo. Eu sou o tempo, todas as narrativas possuem como um de seus itens principais o tempo, quem suma e tudo. Aí o aluno, lá embaixo, há uma pergunta. Você vai ter que escolher. E essa escolha é que vai fazer com que o jogo prossiga ou não. Então, o aluno ele não vai simplesmente ser premiado, não. Ele vai cumprir com um objetivo. E ele, além de ler, além de escrever para colocar no texto, o aluno que for jogar, vai ler
e vai reconhecer o que é um elemento da narrativa, quais são eles, o tempo, e assim sucessivamente. Agora, eu vou colocar o jogo para rodar, para vocês verem. Eu vou ter que abrir novamente. Vocês estão vendo essa tela, não? Do jogo. Acho que ainda está na primeira ainda, pelo menos para mim. Eu vou mudar, é porque quando abre uma janela, aí você tem que abrir as outras. Tem que abrir uma nova janela, né? Uma nova guia. É. Pronto, essa música é a música do próprio sistema, mas os alunos, juntamente com o professor, quem tem afinidade com música, pode criar a própria música para jogar numa abertura. Notem que é o mesmo mapa e eu vou iniciar um novo jogo. Pronto. Vai aparecer uma introdução contando o início de como tudo aconteceu. Note, tem um narrador aqui, ó, viu? Eu vou passar rápido para poder iniciar o jogo. Todos esses ambientes fazem parte do jogo. Esse modelo, o RPG Maker VX6, ele é utilizado por um nicho, um determinado nicho, que a gente chama em jogo. Mas a versão mais atual é a MV. A MV já é possível você fazer a exportação para outras mídias. Estou passando rápido para iniciar. Pronto, eu acho que começa. Pronto, aí começa toda a narrativa do jogo, né? A interação. Ela retoma o que ela estava contando. Lembrando que existem motores de jogos mais avançados, como o Game Maker, como o Unity. Essas aí você pode elaborar jogos em terceira dimensão, com 2 dimensões, com 3. Então, ele vai mantendo contato com as pessoas, ó, aqui. Pronto, aí ele vai sair. Para poder sair daqui, ele vai precisar ler esse livro. Eu vou apertar não para ver o que acontece. Tá vendo? Ó? Se ele não ler o livro, ele não vai continuar. O jogo acaba. Certo? Agora eu vou entrar numa parte que o jogo já está iniciado. Eu vou carregar. 2 minutos. Ele já está aqui de novo. Pronto. Ele vai mantendo contato com as pessoas e vai interagindo. Vamos ler. Aqui vai aparecer o quê? Ó? O nome do jogo. Tudo isso aqui, gente, foi feito fora do jogo e depois exportado para ele. Certo? Que isso aqui, na verdade, é o GDD do jogo, dizendo as regras. Então, não é só a questão da narrativa do jogo, mas todo o processo. Ele vai ter que pegar todos, olha, aqui, a definição, personagens, pronto, passa rápido.
Tirar aqui, senão ele vai ter que lutar contra esse monstro. Isso aqui foi feito, construído com os alunos. Ele vai ter a possibilidade de ler. Agora, se eu quiser ver quais os itens ele já conseguiu, eu clico em ESC e vejo os itens. Vejo os itens chaves. Esses itens chaves são os únicos que possibilitarão a passagem de um nível para outro, ou de uma fase para outra. Então, quando ele chegar lá na frente, mesmo que ele pegue o primeiro parágrafo da narrativa correto, ele vai precisar dos elementos da narrativa. Ele vai ter que ler cada um deles e vai ter, muitas vezes, com charada e responder corretamente para poder pegar. Então, ele já tem 3 elementos da narrativa aí: personagem, tempo e enredo. Vamos ver os outros. Narrador. Aqui. Aqui é um outro livro. Eu não vou ler, não. Aqui era para eu ter lido antes, para mostrar a vocês os textos primeiros dos alunos, mas tem aqui. Aqui, vou ler o livro. Aí começa: eis que minha principal narrativa foi arrancada, procure por ela para que tudo volte ao normal. O reino obscuro é seu título, foi embaralhado e escondido por um feiticeiro. Você deverá lutar contra criaturas e tentarão impedir. Você precisará dos elementos da narrativa, dinheiro ou ouro para sua missão pelo reino. Precisará ler pergaminhos que foram colocados no nome de sua procura. Boa sorte. Vamos ver se tem mais algum texto aqui. Olha aí é uma charada que ele tinha que responder. Agora vamos ver quantos elementos ele já tem. Tem, pronto. Narrador, personagem, tempo, ambiente e enredo. Agora ele pode sair. Note que o tempo vai mudando. Isso aqui é feito por quem? Pelo professor e os alunos. Esses monstros aparecem como obstáculos. Certo? Esses monstros, eles aparecem como obstáculos. Aí, cada vez que ele bate nesses monstros, ele vai ter que ir com uma dificuldade para passar. Então, esses monstros aí, gente, foram ideias deles, né? Vamos escolher quais os personagens vamos colocar como monstro. Quais deles nós vamos colocar? E ele vai buscando pista até chegar onde ele quer. Cada um desses NPCs vai dizendo o que é que ele pode fazer. Ele vai mudando os ambientes. Ele pode mudar o ambiente a partir de escolha. Então, note que a interação vai gerando a narrativa do jogo. Ele mudou a música. A possibilidade de ele conversar e pegar pistas. Então, o texto dos alunos aqui foi extrapolado. Ele vai seguir. Vou voltar para não pegar aquele monstro. Para construir. Oh, não queria. Pronto, eu coloquei fácil para ele passar rápido. Deixa eu voltar aqui para ver o que é que ele vai dizer. Ó. Daqui você não passa. Então, essa possibilidade aqui já é uma segunda fase. Só que para ele passar, ele precisa pegar o primeiro parágrafo do texto que foi roubado. Tá vendo? Ó, você não está com o primeiro parágrafo da narrativa, por isso não poderá passar. Tá vendo? Ó?
Aí aparece alguém para dar uma ajuda a ele, pronto. Ele prossegue em busca da primeira narrativa. E sempre tendo obstáculos para não deixá-lo prosseguir. Uma das coisas que os alunos pediram é que não colocasse alguns dos inimigos repetidos, né? Que isso, numa posterior revisão, nós vamos fazer. Aqui já é um outro ambiente que ele vai entrar e há uma transformação, gente, ó. Ele vai pedir informação, ele vai dando, procura as 6 narrativas. Pronto, aí ele vai agora para procurar aqui. Olha só as ideias deles. Colocaram, não, vamos colocar livros aqui. Aí foram colocando os nomes das histórias. Tudo isso é feito lá naquele quadro que eu mostrei a vocês no começo. E gira em torno de quê? De livros. Ele já tinha pego, né? Vamos pegar isso aqui também. Não custa nada. Essas imagens foram eles que escolheram, gente. Vocês perceberam que aqui já mudou tudo, ó. Então, há uma transformação, certo? O livro da verdade. Aí ele vai. Veja o que é que acontece agora, quando ele sai. Tudo isso aqui foi possível fazer, gente, utilizando aquele banco de dados. Notem que já muda tudo, ó. Aqui é um dos inimigos que ele vai ter que passar para poder entrar na outra fase. Pronto. E aí a narrativa vai acontecendo quando ele pegar o texto. Bom, veja. Aqui nessa parte, junto com os alunos, nós espalhamos folhas de papel pelo chão com os textos dos alunos, certo? Mas como é possível fazer isso? É possível naquele editor de texto que eu mostrei a vocês. Lembrando que tudo já tem que estar preparado do papel, certo? Tanto a primeira escrita quanto pelo menos uma reescrita. Ele vai ler, ó. E observe que esse texto aqui pertence à primeira escrita. Veja que cobriu, certo? Ele vai ler. Observe o verbo iria vir, tal qual eles escreveram na produção do texto, da narrativa. E aí você vai escolher. Não, porque se você escolher isso aí, vai para o belelé. Vamos ver o que é que ele vai aqui. Muita atenção na sua busca. Dizem que Voldemort se disfarçou. Ó. Observe o texto deles aqui, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui eu vou corrigir ainda hoje. Uma fonte que jorra água na parede, tá certo? Vamos aqui. Ela deu a dica do que é que ele precisa fazer. Não, isso aí não vai. Ela disse que tinha que procurar uma fonte que jorra na parede. Olha aqui a fonte. A condição para ele continuar com a narrativa é ele ter em mão o primeiro parágrafo completo. Caso contrário, não pode passar. Essa parte aqui, gente, na hora que você estiver configurando, ela aparentemente é difícil, mas não é difícil, certo? Os mecanismos que tem lá oferecem maior facilidade para você construir isso aí. O texto que ele procura, vamos ver, dezenas de séculos atrás, um rei chamado Voldemort, uma bruxa
bicicleta cobriram o reino de Lhônix com escuridão, transformando um lugar dominado pelo mal, cheio de criaturas horrendas e monstruosas. Assim, as pessoas que lá viviam passaram a sofrer, todos ficaram, porque os bruxos o transformaram em sombras. Sim. Certo? Aí ele escolheu, agora ele abre a possibilidade de você ter em mãos, agora sim, ó. Veja só. Ele entrou num outro ambiente, que esse ambiente aqui é a segunda fase. Vamos ver como ficaram os itens. Olha aí o que ele já tem, ó. Livro do narrador. Tudo isso aqui você pode fazer na construção lá do banco de dados. E o mais importante, para ele gerar a narrativa completa, tem que ter todos os itens chaves. Conseguir o primeiro parágrafo completo, conseguir o elemento narrador, o elemento espaço, o elemento enredo, personagem e tempo. E assim, ele vai. Eu vou sair para mostrar. Bom, e é isso, gente. Realmente muito interessante, né? É interessante a complexidade, né? Quer dizer, eu acho que isso também mostra que é muito da cultura, acho que todos os tempos, mas hoje a complexidade do nosso tempo pede ações sempre colaborativas, sempre coletivas, né? Quer dizer, vejam a importância do planejamento para chegar ao resultado. Quanto de educação que não existe aí, não é? Eu acho que é um protagonismo ali naquele momento, mas ele vai criar, obviamente, né, abstrações e possibilidades de se perceber isso no futuro. Porque é claro que você está educando para o planejamento, educando para várias situações da vida, não é só, né, ali para aquela forma específica de narração. É muito o que Antônio Cândido diz disso. A literatura permite a construção de abstrações para que a gente possa protagonizar dentro da própria realidade, né? Quer dizer, então, realmente é um instrumento assim, admirável. Desde o começo eu já tinha meu entusiasmo, né? Vejam também, acho que a turma percebe, esse entrosamento com a redação, não é? Com o nível, assim, qual seria o padrão de linguagem para cada situação. Certo? Há várias experiências, formas narrativas, formas instrucionais, né? Então, temos uma série de questões até de natureza, eu diria assim, pragmática, né? Para o uso da linguagem, e a questão de chegar ao nível padrão da linguagem, que é uma das metas da escola, sem humilhar ninguém, né? Quer dizer, isso dentro da experiência de redação, né? Quer dizer, então a literatura vai, então, se articulando com questões linguísticas, né? Com uma série de outras, né? Que realmente vão dando toda uma riqueza ao trabalho, fora aquilo que eu já disse ali no nosso bate-papo, né? É que, exatamente por essa complexidade, por esse conceito de projeto, todas as etapas, desde as primeiras, né, que são mais informativas, até chegar aos níveis mais complexos, né, críticos, né, eu acho que até no final, quando isso já está rodando, eles estão pensando, certamente eles já vão extrapolando os limites, né, do que já foi feito, né? Então, realmente é admirável, Maurício, realmente... Né? Mais uma vez aqui eu declaro que realmente é muito interessante, é uma experiência que deve chamar, acho que pessoas, vocês estão aí, acho que está todo mundo aqui no convite, né, para pensar nessa ideia, tá? Quem sabe contatos, né, Maurício, com você sobre esse tipo de conceito, né? Eu até imagino, aqui não vai atenção, nem o contrato, não, mas assim, às vezes possibilidade de que você ministre, né, alguma ideia, oficina e tal, né, e ações posteriores, quem sabe projetos da própria universidade, ou não sei se é através de uma extensão, de uma parceria, né, mas que realmente é admirável e, como a gente diz aqui, é algo inspirador, né? Inspirador.
Eu, professor, agradeço e fico à disposição, eu estou à disposição. Eu vou colocar o link é aberto, certo? Ótimo, Para ótimo. que vocês acessem. Agora, tem algumas coisas que são importantes mencionar. Por exemplo, existem engines, vou chamar de motor, eu prefiro chamar ambiente, mas muito o pessoal dos jogos usa motor, né? O pessoal usa motor, eu vou usar ambiente. O ambiente, ele pode, por exemplo, tem ambientes que oferecem às pessoas que vão elaborar o jogo a possibilidade de ir até, por exemplo, $200 mil de venda do que ele produziu, entendeu? Estou falando já em termos de você usar um instrumento para poder elaborar. Pensando nisso, uma colega uma vez disse, não, mas seria interessante elaborar e você poder vender e tudo. Bom, existe essa possibilidade com outros ambientes. Um deles é o Unity. Mas o Unity, ele é um pouco mais, você precisa ter um pouco mais de conhecimento para trabalhar com ele, porque às vezes ele exige um pouquinho de linguagem de programação. E aí a sugestão que eu dou, a linguagem que é usada nesse material é uma que é chamada de Ruby. Ela não é muito conhecida por aqui, mas ela existe. Só que vocês perceberam que não há necessidade do professor trabalhar diretamente com a linguagem de programação, com o código. Não há necessidade. Mas, por uma questão de ver, que é uma necessidade, eu sugiro que comecem, por exemplo, como é que eu diria, está fugindo a palavra, familiarizando? A pegar isso para si. Isso, uma coisa sua, né? Se ater daquilo para poder você partir para voos mais altos. Porque a partir de agora, pelo menos é o que eu tenho visto nessa área, nesses poucos tempos que eu tenho com isso, é que a tendência é que as crianças elas vão começar a trabalhar com códigos lá embaixo e vão chegar até nós. Então, é uma coisa que eu gostaria muito que os colegas, né, partissem para isso, tomassem isso para a gente, abraçassem essa parte aí. Por quê? Porque é uma coisa que vai ser a nosso favor. É aquela história de dominar a tecnologia e não se deixar dominar por ela. Né? Aí esse material, e pensando nisso, por exemplo, eu particularmente, eu faço curso de desenvolvimento de jogo, estou começando, já estou com 30% para trabalhar game designer, mas isso eu comecei há 1 ano, certo? Porque eu precisava me ambientar mais. Mas vocês perceberam que esse material não necessita que você tenha conhecimento aprofundado. Agora, se você quiser, por exemplo, trabalhar com os alunos com outros tipos de materiais, extrapolar o 2D, você vai ter que ter um conhecimento maior. E isso é perfeitamente possível fazer. Quanto à elaboração de oficinas ou minicursos, eu estou totalmente à disposição, professor. Opa! Viu? Totalmente, será um prazer, certo? Eu estou à disposição. Quem quiser, pode me procurar. Eu vou, inclusive, passar aqui o e-mail que você pode acessar. Eu vou colocar aqui, eu vou abrir aqui o JPG. Só um momentinho que eu vou abrir o driver para poder compartilhar o e-mail, a pasta. E aí também tem a questão, por exemplo, você pode muito bem, se quiser... Deixa eu abrir errado, só um momentinho, professor.
E até também para como é que eles acessariam, por exemplo, existe a possibilidade de acessar o próprio jogo? Sim, o próprio Ver... jogo. Eu vou colocar Sim. para eles acessarem o próprio jogo. É justamente isso que eu quero. Eu vou pegar a pasta para poder compartilhar com eles. Pasta. E aqui, documentação LibreOffice. Vou gerar um link. Aqui eu vou gerar o link, editor. Eu vou colocar como editor, certo? O link é esse aqui. O link da pasta. Tá, coloquei aqui no chat. Aí lá você pode acessar o jogo. O jogo é o seguinte. Ele pode ser instalado. Quando eu fui exportar, exportei de duas formas. Quem baixá-lo pode executar imediatamente ou pode instalar. Eu sugiro que execute, que é mais rápido, certo? E aí eu aceito também sugestões, né? Também. E é aberto. E no caso, você poderia divulgar o seu e-mail? Assim, sim, o meu e-mail eu vou colocar aqui. Certo. gmail.com. O meu WhatsApp. Também é o celular. Vou colocar aqui. É coisa eu tenho aqui. Sim. Se for o mesmo. É o mesmo, 859-8736-2757. Bom, tá aí o e-mail, é esse jphmss@gmail.com. Tá joia, obrigado. E, como eu disse, eu estou à disposição. É um material que é trabalhado com RPG. A minha ideia é que, com o andamento do curso, eu vá desenvolvendo, até eu desenvolver a minha própria, o próprio material. Perfeito. Certo? Pois, professor Maurício, olha, foi realmente assim uma tremenda, mais do que uma entrevista, foi uma tremenda aula, essa que é a verdade. Você aqui colocou conceitos realmente de vida, né? Eu acho que todo mundo percebeu a fundamentação humanística da proposta, certo? Realmente é algo que é algo desalienador, né? Quer dizer, porque realmente engaja, leva para a produção, né, de um imaginário. E eu só me lembro aqui do quadrado do Jean-Marie Floch, da semiótica, né? Quando a gente nega uma praticidade, assim, muitas vezes estéril, rumo, né, a um lúdico, e o lúdico leva para o utópico, né? Acho que nós temos que ter essa missão pedagógica de apontar para a estrela, né? Para o utópico, porque a gente pode até não tocar, né? Botar a mão na estrela, mas é para lá que a gente vai, né? Para poder melhorar, né, essa humanidade, não é não? Então, sim, muito obrigado, tá certo? Assim, enfim, a gente vai mantendo os nossos contatos, né? Sim, sim, eu estou à disposição, viu? Qualquer coisa, pode contar comigo. Muito bem. Eu fico super agradecido e honrado em ter participado e poder contribuir e compartilhar, né, essas ideias com os colegas. Muitíssimo obrigado. Então, eu vou saindo, gente, aqui do nosso modo de gravação, tá? Então, nós nos reencontramos, né, na próxima terça-feira. Temos aqui o nosso calendário, né? Então, assim, dentro da nossa previsão, vamos ter... É porque eu tenho que olhar aqui as previsões, né? Mas sim, o nosso próximo encontro, nós vamos ter ainda dia 15, né, que está hoje. Então, vai sair para a próxima semana. Realmente, eu tenho que olhar aqui a minha tabelinha
e buscar aqui uma atualização. Mas parece que vai ficar um pequeno intervalo que eu comunico aqui à turma, né, oportunamente, tá certo? Então, muito obrigado. Saindo aqui do modo de gravação.